perguntas, mas a recomendação de sempre: por favor, não façam perguntas de cunho pessoal. Procurem fazer perguntas bem abrangentes e bem centradas para que a gente possa aproveitar bem o tempo. Alguém me ajudaria para a gente ver a sequência? Para ver quem vai erguer a mão. Quem gostaria de fazer alguma pergunta para o Dr. Danilo? Desculpa. Dr. Daniel, eu gostaria de saber, a gente como codependente, como poder, detectando um dos sintomas, uma síndrome, um bipolar, uma depressão, de um ente querido, como que a gente pode agir dessa forma? Como que eu posso ajudá-lo sendo uma codependente? Então, a melhor maneira de ajudar nesse sentido é procurando algum tipo de avaliação, até para a gente separar o joio do trigo. Imagina, para a gente que é médico, é muito difícil separar o que é a dependência química de uma outra doença. Vamos pensar, vou pegar o exemplo, o comedor compulsivo. Uma pessoa que fuma maconha fica com larica e come muito depois de ter fumado a maconha. Ele é comedor compulsivo. Não, isso é um efeito natural da maconha. E às vezes demora algumas avaliações para a gente concluir isso. Às vezes o paciente não fala direito, às vezes não conta tudo e a gente vai tendo essa dificuldade. A única maneira da gente, de um codependente, de um familiar, ajudar é pensar nessa avaliação médica, clínica, para a gente tentar fazer essa separação. Mais que isso, a gente pode errar a dose, sabe? Falar que tem uma coisa que não tem. Ali no fundão. Aqui. Oi. Pode transitar essa comorbidade? Uma hora ser bipolar, outra hora ser... Como é que chama o outro? Bipolar, borderline. Pode transitar? Não. Normalmente isso não acontece. A dependência química, A dependência química, de um modo geral, acaba produzindo muitos sintomas, por isso que a gente fica muito confuso. Uma pessoa que está sem usar substâncias, pelo menos por um mês, muitos desses sintomas que confundem a gente, eles vão desaparecer. E a gente vai poder ver esse paciente mais enxuto. Uma coisa que pode acostumar a acontecer é assim, um paciente que é borderline, ele costuma ciclar, passear entre vários sintomas. Tem hora que parece que é depressão, tem hora que parece que é dependência química, tem hora que parece que é bipolar, tem hora que parece que é TDAH. Então, esse paciente que circula entre vários sintomas pode ser um borderline. Oi, boa noite. Obrigada por você estar aqui. Eu queria saber sobre burnout. Pessoal, burnout, vocês sabem o que é isso? Burnout são pessoas que trabalham demais e que queimam o telhado. Então, assim, é um trabalho excessivo que causa adoecimento, né? Estresse no nível máximo. Tem a ver com dependência química? Tudo a ver com dependência química. Por quê? Eu vou procurar alívio. E aí, eu posso ser um dependente de trabalho. Tem um monte de gente que é workaholic, que trabalha sem parar, que trabalha.
na tentativa de encobrir o que está debaixo do iceberg, sabe? Lá para baixo. Eu tenho outras questões aqui, vou me encher de trabalho para não pensar na minha vida. E aí, na hora que eu começo a quebrar, eu posso utilizar substâncias que me façam trabalhar mais e cansar menos. Eu conheço um monte de executivo que cheira uma carreirinha de cocaína antes de ir para o trabalho, ou no meio-dia, porque assim ele fica mais ativo. Então, o burnout, né, esse trabalho excessivo que causa adoecimento, tem relação direta. Para um psiquiatra formalizar um relatório, um diagnóstico, quanto tempo precisa? Boa pergunta. 2 dias ou 2 anos, depende do paciente. Então, depende muito do paciente. Se está limpo, há quanto tempo ele tem a doença, a dependência. Isso tudo vai depender muito da colaboração do paciente, o que quer falar, o que quer melhorar, o que não quer de jeito nenhum. Então, é muito difícil de dar essa resposta com precisão. Porque, na verdade, vai depender muito mais do que o paciente traz para a gente do que de como a gente vai avaliar. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é bom para a senhora. No local onde eu trabalhei, que tinha internação, às vezes o paciente chegava psicótico. Ele não conseguia nem falar o nome dele. Ele dizia que ele era filho do, sei lá, Tom Cruise. Eu sou filho do Tom Cruise porque eu sou rico, eu tenho jato, ninguém me entende. Falava um monte de coisa assim. E aí, essa internação era só para desintoxicação. Era 30 dias. Às vezes, esse paciente passava 30 dias só para sair desse quadro. Quando ele saía, aí que ia começar o tratamento da dependência química. Ou seja, todo mundo estava indo embora, ele tinha chegado junto com os que chegaram com 30 dias antes, ele ia ficar, aí que ia começar mais 30, porque a desintoxicação, a melhora, o entendimento dele do que era o tratamento, só ia começar quando ele melhorasse disso. Se eu dissesse para todo mundo que era igual, a mãe ia dizer assim: doutor, mas eu não estou entendendo, o senhor falou que todo mundo é 30 dias, o meu filho está aqui, vai 60, o que está acontecendo? Como a gravidade na comorbidade é maior, fica mais difícil. Então, fechar diagnóstico quando tem mais de uma doença sempre vai ser mais complicado. O dependente químico que não tenha outra doença, a gente faz isso em uma consulta. Dá para fechar diagnóstico de dependência química em uma consulta. Eu queria que você falasse quando que você recomenda a internação para o familiar do dependente. O familiar ou o dependente? A princípio, para o dependente ser internado. Tem um espaço para o dependente? Pessoal, a internação na dependência química, a gente tem vários critérios para internar alguém. Um deles pode ser esse, né? Eu preciso internar para ver a pessoa desintoxicada, para a gente ver que doença que é essa, porque está tudo tão confuso que eu preciso ver a pessoa limpa, para saber quais as doenças que estão ali. Como usar droga pode causar vários sintomas que lembram doenças, eu preciso fazer essa internação para isso. Eu posso internar, esse é um outro motivo de internar. Eu posso internar porque o tratamento ambulatorial não está dando certo. Vai no médico, toma um remédio, mistura com pinga, fica pior, pega a medicação, faz confusão, não está dando certo. Eu posso internar porque está psicótico. O paciente está em outro planeta, acha que vai viajar na nave espacial da Xuxa. Eu preciso internar essa pessoa para tirar isso, para poder a gente falar de dependência química. Então, assim, tem vários critérios para a gente pensar em internação. De um modo geral, se eu tivesse que falar a grosso modo, internação é para tirar o paciente de situação de risco, quando ele não consegue sair dessa situação. Está se colocando em risco, tá ali. Eu já internei pessoas que, assim, vou dar um exemplo. Eu internei uma vez uma moça que estava se prostituindo. E ela estava se prostituindo fazendo sexo sem camisinha.
Porque quem transava com ela dizia que pagava mais se fosse sem camisinha. E ela foi no pronto-socorro onde eu trabalhava e contou essa história. Eu falei, tu vai ficar internada. Ela falou, não quero internar. Eu vou te internar involuntariamente. Para mim, você está se colocando em situação de risco de vida. Porque você vai pegar uma doença grave e vai morrer. Simplesmente porque a droga, a necessidade de usar droga, está tão grande que você não está respeitando a sua vida. Você está se colocando em risco. Esse é o motivo para a gente internar. Então, assim, eu sou contra ou a favor aquele negócio de pegar todo mundo na Cracolândia. Todo mundo eu sou contra. A gente precisa conhecer as pessoas, saber em que estágio da doença cada um está. Senão a gente faz uma confusão e põe todo mundo no mesmo pacote, e as pessoas são diferentes. Por que é interessante falar isso? Porque às vezes a gente interna uma pessoa, ela fica um ano, no dia que ela sai, ela usa. A cabeça não mudou, ela não estava preparada. Precisamos aproveitar a internação para mudar a cabeça das pessoas, mas nem sempre isso acontece. Então, todo mundo precisa de internação? Não. A melhor internação, claro, é a internação quando o paciente quer ir. Mas nada, pelo contrário, internações involuntárias também funcionam. Porque às vezes a droga está tão ruim na cabeça que a pessoa não consegue parar para pensar. Interna, desintoxica, e aí, tudo bem? Beleza, meu nome é Daniel, você está aqui há 30 dias. Oi? 30 dias. Vamos falar da sua dependência? Não sabia nem quem era. Então, por exemplo, uma outra coisa que eu acho, uma situação onde eu internaria sem pensar duas vezes. Mulheres grávidas usando droga. Eu interno, mas a vida é minha, mas o bebê, desculpa, a vida é dele, não é sua. Então assim, tá usando droga, tá bebendo, é dependente química, tem um bebê na barriga e está colocando o bebê em risco, interna contra a vontade. Mas isso é abuso de poder. Estou abusando. Também a senhora está abusando do bebê. Né? Então assim, a senhora abusa do bebê, eu abuso do poder interno. Depois que o bebê nascer, a gente conversa. Então tem vários motivos para a gente internar. Cada caso é um caso. Boa noite, obrigada pela sua palestra. Eu gostaria de saber se o uso excessivo das substâncias pode levar à anorexia? O que acontece na maioria das vezes? Tem muita droga que tira apetite. Cocaína e crack são campeões de tirar apetite. Anfetamina tira apetite. Tanto é que antigamente tinha os remédios para emagrecer, são todos à base de anfetamina. Tira apetite. Então assim, é uma das características de um dependente químico, é o emagrecimento. Uma pessoa que bebe com muita frequência, o álcool, ele tem um potencial calórico importante. Qual é a queixa normal de um dependente de álcool? Eu não tenho fome. Quando eu bebo, eu não consigo comer nada. Se eu comer, eu até vomito. Porque a sensação é de que ela está saciada. Mas, na verdade, o valor calórico do álcool, ele não é nutritivo. A pessoa está se sentindo saciada, mas não tem nutrição. Então, a gente vê uma pessoa inchada, desnutrida. Nas outras drogas, como aumenta a sensação de energia, a sensação que eu tenho é de que eu estou forte e que eu não tenho apetite, eu não preciso nem comer. Então é muito comum, por isso que a gente falou dos transtornos alimentares. É muito comum usar droga e perder o apetite completamente. E aí a gente vai ter que tratar de dois problemas, da anorexia e da dependência da substância. Tem muitas pessoas que têm anorexia e começam a usar substâncias para não comer. Teve uma novela aí que tinha uma moça que ela bebia para não comer, porque ela tinha anorexia. Também, por exemplo, uma pessoa com anorexia tem boas chances de piorar e falecer por conta da anorexia. Para quem tem mais idade, você deve lembrar daquela cantora Karen Carpenter. Tinha um grupo nos anos 70, a Karen Carpenter morreu de anorexia. Morreu, então assim, é muito grave, dá para morrer. Uma pessoa que não se alimenta, que está usando substâncias
que está se colocando em risco, eu converso com o médico e falo assim, ó, vai morrer. O senhor me ajuda. Senão ela não vai estar aqui depois para escolher se ela quer ou não tratar. Interna contra a vontade, para ver ela viva. Boa noite. Excelente sua palestra, adorei. Em relação a tratamento do dependente químico, o senhor recomendaria grupos de alcoólicos anônimos, né, o AA, ou narcóticos anônimos? Eu gostaria de saber qual que é a sua posição em relação a isso. A minha posição é suspeitíssima, gente. Eu sou fã de NA, de AA. Eu sempre vou, levo os meus pacientes mais difíceis, eu pego na mão e vou junto, levo junto, né? Então, eu não gosto, não quero, vamos junto, eu vou contigo, né? Então, por que eu acredito? Logo no começo da aula eu falei que é uma doença incurável, progressiva e fatal. O que não quer dizer que a pessoa vai ter que passar o resto da vida tratando com psiquiatra, com médico. Eu quero saber, eu quero sentir que eu fiz parte da vida daquela pessoa durante uma época. Me dá coceira pensar que vou ter um paciente pro resto da vida, né? Eu quero fazer parte desse processo. Mas o paciente fazer esse acompanhamento comigo é uma coisa. O que eu sempre falo para os pacientes, olha, eu sei a teoria, filho, mas eu não sei a prática. Eu nunca cheirei, eu nunca caí bêbado por aí, eu não sei como é isso. Eu posso te falar o que eu sei do livro, o que eu aprendi. A teoria eu sei. Vai ouvir de quem sabe da prática. Sai dessa de achar que tudo está no remedinho. Vai ouvir um cara que nunca passou no médico e como é que ele conseguiu, mesmo sem passar no médico, driblar a doença. E aí, óbvio que quando eu comecei a ir em sala de NA e de AA, me ajudou muito, porque tirou aquela tensão que eu tinha no ombro de eu achar que eu era responsável pela criatura, que é muito parecido com a tensão do codependente, né? Então a tensão do médico que está tratando é igualzinha, eu me senti igual, eu falei, meu Deus, que caiu, o que eu fiz de errado, qual foi o remédio que eu não passei, né? Devia ter internado, eu tinha tudo isso. Quando eu fui no NA, eu falei, malandrão, tem um monte de gente aqui que vem aqui, que nem passou em médico, eu sofrendo à toa, né? Não, vai todo mundo para NA, até para eu saber qual é o meu papel. Meu papel é até aqui. A partir daqui, se vai tomar o remédio ou não, não é mais comigo. Se vai escolher tomar o remédio no bar, né? Então, me ajudou muito. Não só para o paciente, mas me tirou esse peso. Eu acho que eu me tornei um médico melhor, porque eu fiquei menos envolvido. Eu consegui fazer um desligamento com amor. Né? Obrigado.